Muito bem, minha gente. Minha tarefa agora é tentar afunilar um pouquinho a conversa, mais explicitamente para a Arquidiocese de Olinda e Recife, a partir das indicações que eu dei. Viva Santa Teresinha! Mas eu gostaria, antes de chegar ao ponto de afunilarmos um pouquinho, naqueles temas que eu propus logo no começo, eu gostaria de apresentar 4 ícones bíblicos sobre o tema da sinodalidade. 4 textos bíblicos que nos ajudam a compreender o que não é e o que é sinodalidade. E eu gostaria de começar com o livro dos Números, capítulo 11 e o capítulo 16 do livro dos Números. Sinodalidade, assim como disse o professor Padre Francisco Aquino, não é assembleísmo ou não é igualitarismo. O que temos então? No livro dos Números, capítulo 11 e depois no capítulo 16. O povo de Deus no deserto começa a murmurar e a reclamar por causa da fome. Houve muitos momentos de crise. Estavam no Egito, é verdade que eram escravos, mas tinham acesso às panelas de cebolas, pepinos e carnes do Egito. A saída para o deserto comporta, obviamente, um risco enorme. Marchar pelo deserto e viver a experiência da liberdade comporta sempre uma margem grande de perigo e de risco. Acontece uma grande crise, uma grande fome no deserto. E o povo começa a murmurar contra Moisés e até contra Deus. Moisés entra em síndrome de burnout, se sente completamente exausto e diz: eu não sou mais capaz de conduzir esse povo. É um peso exagerado para mim, não serei capaz de continuar. Então Moisés está cansado do seu magistério supremo, assim possamos dizer. E aí surge a ideia de se escolherem 70 homens que receberão do Espírito de Moisés, escolhidos do meio do povo, para, com Moisés, guiar e conduzir este mesmo povo. Só que, em Números 16, Moisés sofre como que um golpe de estado. Coré, Datã e Abirã, 3 líderes de tribos, eles se rebelam contra Moisés, contra Arão, e apresentam claramente uma espécie de concepção política de sinodalidade. Eles dizem: basta, toda a comunidade e todos os membros são consagrados, e o Senhor está no meio de todos eles. Por que então vós vos exaltais acima da Assembleia do Senhor? Percebam, na concepção de Datã, Abirã e Coré, a missão de Moisés e de Arão era uma espécie de usurpação do poder. A escolha dos 70 anciãos que recebem do Espírito de Moisés ajuda a resolver um pouco a crise. Homens tementes a Deus, capazes, seguros, incorruptíveis,
e assim ajudarão Moisés na condução do povo santo de Deus. Qual é o grande equívoco? É a não existência de diferença de ministérios no seio do povo de Deus do Antigo Testamento ou no seio da igreja. Como acabou de dizer o professor padre Aquino, os ministérios, na sua diversidade, na sua pluralidade, continuam. Vivemos a beleza da unidade a partir do batismo. O batismo nos configura a todos a Cristo Jesus. Porém, na diversidade de carismas, dons e serviços no seio da mesma e única igreja. Então, uma igreja sinodal não é uma igreja marcada pela unicidade, é marcada pela unidade na força do único e mesmo Espírito. Se vocês recordarem da primeira leitura de ontem, da missa, da carta de Paulo aos Efésios, São Paulo dizia: há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só batismo, há um só Cristo Jesus, há uma só fé e há um único Deus que é Pai de todos. Percebam, 7 elementos que dão exatamente o corolário da identidade e da unidade da mesma e única igreja. Então, quando Coré coordena e lidera a rebelião contra Moisés, no fundo, ele não compreendeu que, embora haja o Espírito de Deus derramado sobre todos, isso não anula a riqueza dos ministérios diversos no seio do único povo de Deus. Um segundo ícone muito importante na Bíblia, que nos ajuda a compreender o que é sinodalidade, é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o famoso Concílio de Jerusalém. Qual é o problema fundamental? Paulo e Barnabé iniciam o trabalho para além da Palestina. Inicialmente, a comunidade cristã nasce no seio palestinense, em Jerusalém, depois se espalha, chega a Samaria, chega a Antioquia da Síria e a outras partes do mundo greco-romano conhecido da época. Paulo e Barnabé estão em Antioquia da Síria. E ali acontece uma grande crise no seio da comunidade cristã. Porque vários cristãos provindos do judaísmo têm esta matriz claramente judaizante. Mas muitos cristãos que agora fazem parte da comunidade cristã provêm do gentilismo, do paganismo. Como então, na mesma e única igreja, haver a comunhão, a unidade, a celebração da Eucaristia, sentar-se à mesma mesa, cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo? O grande tema que está em discussão é a abertura cultural do cristianismo aos pagãos, aos gentios. Isso provoca uma crise imensa no seio da igreja. E a grande pergunta era sobre a circuncisão, a necessidade ou não da circuncisão. Alguém que é pagão e quer tornar-se cristão, precisa antes circuncidar-se, tornar-se judeu, para depois tornar-se cristão? Essa discussão se torna tão acalorada em Antioquia que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém. Em Jerusalém, a problemática é apresentada à igreja inteira e depois é discernida pelos apóstolos e pelos presbíteros. Tiago, de certo modo, toma a preponderância, toma a liderança no Concílio de Jerusalém. Decidem, então, não impor medidas mais graves para a entrada dos gentios no seio da comunidade cristã.
Então, a grande pergunta para nós também hoje é a abertura do cristianismo a várias experiências culturais que estão ao nosso redor. Nós não sabemos responder muito bem a algumas situações novas. Temos grandes desafios, sobretudo, por exemplo, no campo da bioética, no campo da relação com a problemática e as grandes discussões de gênero. Há, por exemplo, perguntas sobre batismo de filhos de casais homoafetivos, isso está bastante resolvido. Mas, por exemplo, um adolescente, um jovem que fez mudança de sexo, vai ser recebido para o sacramento da crisma. Como será crismado? Será possível, dentro em breve, que uma mocinha que fez mudança de sexo possa entrar no seminário para ser padre? Não sabemos as respostas para isso. Há muitas questões no horizonte histórico-cultural para as quais não temos ainda clareza. Aliás, nem o Papa tem algumas clarezas sobre estas questões. Naquele momento, nos Atos dos Apóstolos, a problemática foi exatamente a recepção dos gentios no seio da comunidade cristã. Os judeus chamavam os pagãos de cães, cachorrinhos. E agora? Estes impuros pagãos podem sentar-se à mesma mesa conosco para celebrarmos juntos a Eucaristia? Era essa a problemática. Então, os judeus tinham os pagãos como impuros, chamavam de cachorrinhos. Agora, estes pagãos convertidos ao cristianismo estão junto com cristãos provindos do judaísmo, sentados à mesma mesa, celebrando a Eucaristia. E oferecendo um ao outro o mesmo gesto de paz. Numa palavra, e nós, na Arquidiocese de Olinda e Recife, que consciência temos destas grandes mudanças epocais? Paulo e Barnabé compreenderam naquele tempo, compreenderam que estavam exatamente num momento grave de mudança de época. A igreja se abriu para acolher a diversidade cultural do paganismo, mas hoje há inúmeras realidades sobre as quais não temos muita clareza. Como nós vamos proceder diante de cada situação concreta? Será necessário um discernimento histórico, um discernimento no espírito. E o discernimento no espírito é uma aposta, de algum modo, porque o discernimento é sempre feito historicamente. Não temos todas as clarezas de todas as respostas prontas nos manuais estabelecidos. Muitas respostas terão que ser maturadas no enquanto, no processo, na oração, nos joelhos dobrados, nas discussões, nas reflexões. Então, a abertura do cristianismo ao universo pagão no primeiro século pode ser também um modelo, um paradigma para nós, que temos pela frente grandes desafios a serem enfrentados. Terceiro grande horizonte, ícone para nós, eu diria a comunidade de Corinto. Vocês certamente conhecem bem a carta de Paulo aos Coríntios, as duas cartas. Em 1 Coríntios 12, temos exatamente a grande negação da sinodalidade. Um grupo diz: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. O outro grupo: eu sou de Cefas. O outro grupo: eu sou de Cristo. Correntes diversas dentro da mesma comunidade de Corinto. Uma corrente mais intelectualizada, ligada a Apolo, que era um exímio pregador da palavra. Uma corrente mais conservadora, ligada a Pedro. Uma corrente ligada à missão aos gentios, mas ligada a Paulo.
no fundo, a comunidade de Corinto estava profundamente dividida. De fato, quando tomamos a carta aos Coríntios, encontramos problemas de todas as ordens. Já no começo, os partidos e confusões. Depois vem muitas situações. Uma cidade de 500 mil habitantes, com 2 portos, Porto de Corinto e o Porto de Cencreia. Problemas morais de todas as ordens, como só ia acontecer em cidades portuárias. Muita prostituição. Problemas vinculados a sacrifícios aos ídolos e carnes sacrificadas aos ídolos, comidas compradas por cristãos. É permitido aproximar-nos das carnes sacrificadas aos ídolos? Há problemas vários com fornicação, incesto, prostituição no âmbito da mesma comunidade cristã. Havia um senhor que vivia maritalmente com a esposa e com a filha dela. Há problemas ligados a matrimônio e a castidade, a celibato e virgindade. Há problemas ligados ao uso dos tribunais pagãos. Quando surgia um problema no seio da comunidade cristã, ao invés de se resolver internamente, buscavam-se os tribunais pagãos para se resolverem as querelas. Há problemas litúrgicos no seio da Assembleia Litúrgica, seja com a veste das mulheres, se usa véu ou se não usa véu. Há problema grave no que diz respeito à Eucaristia. Os pobres ficavam lambendo o dedo. Sabem que a Eucaristia era celebrada no seio de um banquete. Os ricos chegavam mais cedo e se empanturravam de comida e bebida. Os pobres e os escravos cristãos chegavam depois. Vários trabalhavam nos portos. Não tinham comidas chiques e suculentas e ficavam lambendo o dedo. São Paulo diz: isso que vocês estão celebrando não parece ser a Eucaristia. Há problemas, inclusive, de ordem doutrinal em relação à ressurreição. 1 Coríntios 15. Então, percebam, a comunidade de Corinto, ou as comunidades cristãs presentes em Corinto, são comunidades que vivem dramas complexíssimos. Paulo, então, vai dar uma resposta que talvez ajude um pouco a comunidade a encontrar o caminho da comunhão. Para resolver o problema das brigas e partidos internos, Paulo diz: a única saída é propor Cristo e Cristo crucificado. Talvez 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, sejam grandes portas de entrada e de compreensão para a gente ter um pouco de respostas para os grandes desafios que vivemos também hoje. Então, diante de tantos partidos e de tantas divisões, a única saída é dizer: apresento-lhes Cristo e Cristo crucificado. Mas, neste universo de Corinto, como cidade grande do Império Romano, na Grécia Antiga, nós somos também convidados a refletir sobre os grandes desafios pastorais, sociais, culturais que nós vivemos nesta arquidiocese de praticamente 4 milhões de habitantes. Paulo se utiliza da comunicação, da rede de comunicação do Império Romano, da estrutura física, da língua grega falada em todo o Império Romano, para ser a grande porta de evangelização e de unidade. E também utiliza a linguagem da contemporaneidade, a linguagem dos poetas. Paulo cita filósofos, cita poetas e tenta, de algum modo, traduzir o cristianismo, que nasce num universo eminentemente rural, lá da Palestina, um ambiente oriental. Paulo é o grande responsável por fazer a tradução desse cristianismo que nasce. Jesus era um matuto, era um tabaréu. Jesus utiliza só imagens do campo para falar as parábolas, por exemplo. Todas são imagens rurais.
Paulo é que conseguirá, de algum modo, traduzir esse universo cristão eminentemente rural e provindo da Palestina, do Oriente, para o universo greco-romano. No fundo, a pergunta é pelo diálogo sinodal com a cultura ou com as culturas presentes entre nós. E eu termino o quarto ícone, talvez seja o mais radical de todos. O quarto caminho de sinodalidade. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se tornou carne. O Verbo de Deus se tornou carne. O que significa isso? No Novo Testamento, a palavra grega sarx, carne, tem um certo elemento de negatividade. Sarx significa o ser humano em sua condição de fragilidade, de caducidade, de pecado, inclusive. Tem um elemento, um significado negativo, em primeiro lugar. Mas a palavra sarx também tem um significado neutro ou positivo. Sarx também significa a humanidade. Sarx também significa a cultura. Sarx significa a história, isto é, o mistério da encarnação. Viver a dimensão da sinodalidade fundamentalmente significa a igreja deve assumir a história. A igreja deve dialogar com as culturas, sempre compreendendo o que diz Santo Atanásio. Assumir a história e assumir a cultura para salvá-la, para redimi-la. A encarnação, é verdade, é vertical, mas a encarnação também é horizontal. A encarnação é histórica. Os profetas todos tiveram atuações bastante históricas e são homens do seu presente histórico. Evitar, então, um elemento meramente ou somente sacralizado é fundamental quando queremos, de fato, ser uma igreja aberta para o diálogo com as muitas situações concretas existentes em nossa arquidiocese. Há muitas mudanças de modelos, de paradigmas, de compreensão, de interpretação. Enfrentar, então, a cultura odierna não pode ser uma tarefa somente de alguns, somente para clérigos, somente para padres, para bispos, para papa. Todos nós, como igreja, escutando sempre o que disse São João no texto que lemos hoje, de manhãzinha cedo, o texto de João, capítulo 17, a oração da unidade. Senhor, estamos no mundo, não somos do mundo, mas a nossa tarefa é que o mundo creia. A grande missão da igreja é para que o mundo creia. Isto é, a nossa missão tem eminentemente uma dimensão querigmática. A nossa missão tem uma dimensão querigmática. Não podemos nos apequenar e não podemos nos acomodar como se também não tivéssemos outros a converter. Não se trata de uma cruzada para enfrentar números, como foi dito pelo professor Aquino. Mas se trata de dizer que eu estou convencido de que a salvação operada por Cristo Jesus é algo fundamental e maravilhoso em nossas vidas. E isso também deve ser oferecido a outros tantos, a outras tantas. Aqui entra fortemente o papel missionário da igreja. Na hora que a igreja perde a sua característica missionária, perde a sua força querigmática, perde a sua capacidade de falar aos outros, que muitos até foram batizados entre nós e se afastaram, e outros nunca conheceram Jesus. Estes 4 ícones da Sagrada Escritura, o que não é sinodalidade, na compreensão de Coré, Datã e Abirã, que imaginam
que Moisés e Arão não podem ter a sua função específica, o seu ministério específico, como que eles estão sobre os outros, gerando divisão, gerando desigualdade. Não. A igreja é sinodal sem perder a sua dimensão de ministerialidade. Ao mesmo tempo, a igreja é sinodal enquanto é capaz de encontrar saídas e alternativas, como foram encontradas no Concílio de Jerusalém, para a grande problemática da resposta à crise da entrada dos gentios no ambiente eclesial. A igreja também é sinodal quando é capaz de falar e de transmitir mensagens noutros ambientes culturais, como Paulo, que levou o evangelho para o universo do mundo greco-romano. E a igreja, sobretudo, é sinodal quando é capaz de dialogar com as culturas, porque no momento em que o verbo se encarna e assume a natureza humana, torna-se sarx, torna-se carne, é porque a igreja, encarnada na história, é capaz e deve dialogar com todas estas realidades. Dito isso, eu concluo recordando 7 elementos que eu propus no início, como elementos iniciais para a nossa reflexão. Esses elementos são muito simples. Talvez o primeiro e o mais grave de todos, talvez seja exatamente a situação de desigualdade social presente em nossa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Não é novidade para ninguém que a zona metropolitana de Olinda e Recife tem as situações sociais, é a segunda zona metropolitana mais desigual do país. Nós estamos entre as áreas mais desiguais do nosso Brasil. Enquanto somos o segundo centro de tecnologia da saúde do país, estando inclusive à frente do Rio de Janeiro, Recife, dizem, só perde para São Paulo. Então, nós somos capazes de ter um hospital português, que é um hospital de referência e de excelência no campo da saúde, segundo centro de saúde do país. Enquanto temos o Porto Digital, enquanto Recife acompanha empresas que estão em Singapura, na Inglaterra, na Bélgica ou na Suíça, o nosso Porto Digital é capaz de dialogar e de trabalhar em conjunto com um conglomerado imenso de empresas do mundo todo. No entanto, temos situações gravíssimas de desigualdades sociais, haja vista, basta que nós nos voltemos e olhemos o que está ao nosso redor. Algumas situações da zona metropolitana de Recife, de Olinda, de Jaboatão, de Paulista, de tantos outros municípios aqui ao redor. São coisas de fazer cortar o coração. Então, se nós queremos ser uma igreja sinodal, o que temos a dizer e como devemos nos comportar diante de tantas situações de dor e de sofrimento, de tantos irmãos e irmãs que cotidianamente participam das nossas comunidades eclesiais. Um segundo tema que eu proponho para a nossa reflexão é o tema da diocesaneidade, o tema do senso de pertencimento, senso de pertença. Talvez, mais e mais, precisamos aqui aprofundar o senso de pertença a esta querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. Como disse, daqui a 2 anos celebraremos 350 anos de existência da Diocese de Olinda. A primeira diocese do país é a Diocese de São Salvador, na Bahia, e depois foram criadas, no mesmo dia,
pelo mesmo documento, pela mesma bula, foram criadas as dioceses de Olinda e do Rio de Janeiro. E como somos bairristas aqui, nós dizemos a de Olinda é a segunda, porque O vem antes de R. Então a nossa é a segunda. No documento, Olinda vem antes de Rio de Janeiro. Então nós somos a segunda, não tem jeito. Então somos a segunda diocese do país. Que senso temos de pertença a esse amado povo de Deus? Um terceiro tema que eu proponho para o início das conversas e das reflexões é exatamente a importância e o papel dos sujeitos eclesiais e as suas relações internas. Bispos, o arcebispo, o bispo diocesano, os bispos auxiliares, que com a graça de Deus certamente vamos receber daqui para o início do ano, os bispos eméritos que aqui vivem, não somente Dom Fernando e Dom José Cardoso Sobrinho, que são bispos eméritos da arquidiocese, mas aqui também entre nós está Dom Dino, que é bispo emérito de Caruaru, mas vive conosco, Dom Severino, que é bispo emérito de Nazaré da Mata, também vive conosco Dom Romualdo, que é bispo emérito lá do Tocantins, Porto Nacional. Também está aqui conosco Dom Jorge Tobias, bispo emérito de Nazaré da Mata, Dom Pepeu, arcebispo emérito de Vitória da Conquista, na Bahia. Então percebam quantos irmãos, bispos eméritos, vivem, trabalham e colaboram nessa arquidiocese. Então o papel dos bispos, o papel dos presbíteros, o papel dos religiosos e religiosas, dentre os religiosos, aqueles que são presbíteros e os religiosos consagrados, as novas comunidades, que por enquanto ainda não têm muita clareza da identidade. A própria Santa Sé está buscando uma identidade mais clara para as novas comunidades, porque de per si eles são leigos e leigas, pertencem ao dicastério dos leigos, mas várias novas comunidades possuem também presbíteros. Então, pertence ao dicastério dos leigos, pertence ao dicastério da vida religiosa e consagrada, pertence ao dicastério dos clérigos, dos padres. Não se sabe muito ao certo qual vai ser a identidade a ser encontrada para as novas comunidades. Temos várias, mais de 25 novas comunidades em nossa arquidiocese. Algumas são provindas do movimento pentecostal carismático, outras não, nasceram de outras matrizes. Então, cada vez mais estão diversificadas. Outro elemento que eu proponho para a nossa reflexão é a sustentabilidade da Igreja Diocesana. Quando eu digo sustentabilidade, não estou falando apenas de dízimo. Eu estou falando, por exemplo, de uma igreja que durante muitas décadas teve que sempre procurar recursos com as instituições de fomento e de financiamento na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Cada vez mais, estas agências de fomento dizem: não temos mais recursos, estão diminuindo substancialmente. E a nossa prioridade hoje é, sobretudo, África, e não mais o Brasil já tem condição de caminhar com as próprias pernas. Então, nós temos que pensar mais e mais na nossa autossustentabilidade. E aí, obviamente, temos que pensar em dízimo, temos que pensar em transparência, temos que pensar em conselhos econômicos verdadeiramente atuantes, que existam de fato e que não sejam meramente fachada. Nós temos que pensar na universalidade, na relação com o Santo Padre e o Papa, e ao mesmo tempo na missão da Igreja cotidianamente. E o último tema, mas não menos importante, pelo contrário, talvez seja um dos mais importantes, eu coloquei também, temos que pensar com muita seriedade nas juventudes, nas várias expressões juvenis presentes na nossa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife.
O que eu quero dizer para vocês é, olhando para estes quadros bíblicos que nos ajudam a refletir sobre sinodalidade, e olhando para as muitas realidades sociais, culturais, ambientais, tantas situações que temos em nossa arquidiocese. Que respostas iniciais nós temos, para onde caminha a nossa reflexão, para onde caminha o nosso coração. É um pouco essa a provocação, a partir daquilo que o padre professor Francisco Aquino já fez, mas agora, olhando para estes 7 pontos e para outros tantos que certamente vocês têm em seus corações. Deixo então estas provocações para nossa oração e para ser apenas o início da nossa conversa e da nossa partilha. Muito obrigado. Obrigada, Dom Paulo, pelas contribuições para este